Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda, pois afinal, nosso Mestre, em seu tempo de peregrinação terrena, disse aos seus discípulos: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem. Pois quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Estas palavras de Jesus estão contidas no versículo 35 do capítulo 12 do Evangelho de João. Foi-nos solicitado refletir sobre a passagem evangélica de João, agora versículo 12 do capítulo 8, em que Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desse modo, o tema solicitado por esta Casa de Amor e Caridade foi Doutrina Espírita à Luz do Mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Preliminarmente, observamos que, por essa afirmativa, podemos compreender a missão de Jesus como iluminador de consciências, num trabalho incessante que se desenrola ao longo das eras nas vias do progresso humano. Sob a projeção da sua magnífica luz espiritual, somos esclarecidos, porém, sem deixar de reconhecer o estado de escuridão que ainda trazemos no íntimo do ser. É verdade que nossos pobres olhos ainda não podem divisar particularidades desse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está em nossas mãos. É Ele, Jesus, quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Disso não podemos ter dúvida. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Pelo menos é o que nos afirma o benfeitor Emmanuel, na página 15 da obra mediúnica com Chico Xavier, A Caminho da Luz. Recordemos que, como governador espiritual da Terra, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano. E sob o seu jugo amorável, a humanidade adquire a tão esperada iluminação artificial, melhor dizendo, espiritual. A tão esperada iluminação espiritual.
Lembremos que Jesus disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas, diz Emmanuel, repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, sem dúvida. Todas. Todas as coisas humanas se modificarão. É fato. Ele, porém, nosso amado Mestre Jesus, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Identificando e aceitando a luz de Jesus, as criaturas humanas, nós, de uma forma geral, vamos nos transformando pouco a pouco em instrumentos de auxílio, em autênticos discípulos que sabem refletir a luz do Evangelho nas numerosas atividades de amor e caridade a que somos chamados diariamente. Foi por essa razão que Jesus, conforme registro no versículo 14 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, assim se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Vós sois a luz do mundo. Exatamente isto. Vós sois a luz do mundo. Mas pensemos sobre a luz. A luz física foi um sonho há muito tempo acalentado de o homem poder viver num ambiente iluminado. Esse foi o motivo das múltiplas experiências de um americano notável chamado Thomas Alva Edison. Depois de 1000 tentativas, em 1828, ele conseguiu pela primeira vez a lâmpada elétrica de filamento. Mas a lâmpada, criada por Thomas Edison, tinha um filamento de carvão. Daí, não é difícil imaginar-se a sua pequena, curta durabilidade. Mas é fato que a partir do momento em que a criatura humana conseguiu esse feito, a partir desta descoberta de Thomas Edison, tudo se modificou na sociedade. Mas a luz carrega uma simbologia para além da explicação física. A luz é o símbolo multimilenar do desenvolvimento espiritual. Podemos dizer que é a herança de Deus para as trevas. É a substância divina gerada nas fontes superiores da esfera espiritual. Podemos dizer que a luz é a mais elevada, potente e veloz das expressões do movimento suscetível de acrisolar-se ao infinito. Observe, meu amigo, minha amiga, que a luz, vista como símbolo, teve várias ocorrências ao longo do tempo.
Na antiguidade, Platão, no seu famoso mito da caverna, compara, metaforicamente, a luz ao brilho do sol. Deus, no livro Gênesis do Velho Testamento, separa a luz das trevas, criando assim a noite e o dia. Jesus, em o Novo Testamento, é reconhecido como a luz do mundo. Quando nosso amado Mestre estabeleceu que ele era a luz do mundo, deixou claro que não podemos nem devemos cogitar de que ele fosse uma luz física, evidentemente. Ele falava de uma luz mental, exatamente isso, uma luz mental, uma espécie de claridade espiritual, algo que ele trouxera ao mundo para retirar-nos das nossas próprias sombras. Sombras essas que podem ser, representadas pela ignorância, pelas noites de maldade, pela escuridão dos tormentos. Então Jesus vem como um astro do dia, uma espécie de estrela de primeira magnitude, trazendo em si a coragem de dizer, em pleno período de sombras, afirmar a todos: eu sou a luz do mundo. O venerando Santo Agostinho, na Idade Média, compara o conhecimento à luz e dedica a Deus, considera Deus como a fonte que ilumina a tudo. Por outro lado, René Descartes associa a luz à razão. Portanto, a razão precisa ser sempre iluminada pelo bom senso, pela ética, pela correção. Locke chama a luz de lamparina ao débil conhecimento do ser humano. Mas a confreira Letícia Schettino Peixoto, fazendo uma análise na obra Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, ela traça a história da civilização à luz do Espiritismo. Ela não, Emmanuel. E lá no comentário de Letícia, nós encontramos a seguinte afirmativa de Jesus enquanto luz do mundo: todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Ou seja, como diz o Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus, interminável, infinita, imorredora. Mas o mesmo Emmanuel, comentando a passagem evangélica, na qual Cristo designou seus discípulos como sendo a luz do mundo, que nós já referimos lá no versículo 14 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, evidentemente que assinalou-lhes tremenda responsabilidade da terra. Responsabilidade essa que nos alcança. Jesus desejou enfatizar que todos nós, seus seguidores, sem o espírito de sacrifício, sem renúncia, sem tolerância e sem boa vontade, seremos sempre lâmpadas mortas,
no santuário do Evangelho. Então, um quarteto mágico importante para quem deseja ser luz no mundo: espírito de sacrifício, renúncia, tolerância e boa vontade. Mas o benfeitor Emmanuel, lá na obra Fonte Viva, mais especificamente no capítulo 105, recomenda-nos não nos determos em conflitos ou indagações sem proveito, visto que a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. E a forma mais simples de ser luz, para esclarecer e socorrer, ajudar e iluminar, é praticando a caridade, sem nenhuma sombra de dúvida. Podemos então concluir que Jesus, governador espiritual do planeta Terra, nosso modelo e guia, impõe sua autoridade moral, impôs a sua autoridade moral no seu tempo, fazendo luz todo o tempo, naturalmente sem ofensas, sem nenhum tipo de violência. Jesus utilizou e utiliza a autoridade do amor. Este é o seu argumento de convencimento. É fato, então, que, procurando seguir seus passos, poderemos pouco a pouco transformarmos-nos em autênticos discípulos. Sim, daqueles que sabem refletir a luz do Evangelho nas inúmeras atividades de caridade. Porque todos nós, indistintamente, somos convocados a cada dia a doar as nossas forças na atividade incessante do bem. De que forma? Levando consolo, alegria, esperança e conhecimento. Sim, conhecimento através de nossas palavras e de nossos atos. Agora eu lhe pergunto, você já refletiu sobre isso? Já pensou na sua responsabilidade enquanto luz do mundo? Porque eu creio que está mais do que na hora de abraçarmos nossas responsabilidades para sermos luz. Exatamente. Ser luz, esse é o desafio. Jesus, no versículo 22 do capítulo 6 de Mateus, fez uma afirmativa importante neste aspecto de ser luz. O mestre disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Não apenas olhos de ver ou enxergar, mas olhos de sentir. Olhos que produzem mudanças no sentimento. E aí perceba, meu amigo, minha amiga, que na medida em que formos misericordiosos, atenciosos, fraternos para com os outros e seus problemas, é natural que estaremos evoluindo, estaremos crescendo na direção do Altíssimo. E aí, todo o nosso ser espiritual, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral vai brilhar, confirmando a proposta de Jesus. Todo o teu corpo terá luz. O saudoso e eminente professor Carlos Pastorino, a respeito desse assunto, ser luz, assim se pronuncia em sua obra Sabedoria do Evangelho, lá na página 97.
Pastorino diz: o ensinamento profundo da luz que somos, devendo com ela iluminar o mundo, alerta-nos quanto às obrigações de nosso espírito, de nossa individualidade. Não se pede que saibamos, nem que falemos apenas, nem que façamos, mas que sejamos. E aí o Pastorino enfatiza: o que importa é ser luz. Para chegar à luz, só há um meio: é mergulhar na luz cósmica do Cristo, que declarou categoricamente: eu sou a luz do mundo, tal como está no versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João. Mas também aqui o mestre afirma de forma solene: vós sois luz do mundo. E prossegue o Pastorino, donde verificamos ainda uma vez que Jesus não se apresenta como uma exceção da humanidade, mas simplesmente como modelo de todos nós. Portanto, meu amigo, se nós conseguirmos unificar-nos com Cristo cósmico, com o divino Logos, a divina palavra, também seremos luz do mundo. O grande apóstolo Paulo, sem dúvida o maior divulgador do Evangelho de Jesus à sua época, no versículo 5 do capítulo 5 de sua primeira carta aos Tessalonicenses, já nos ensinava dizendo: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha que afirmativa interessante, essa afirmativa paulina. Quando lemos as palavras de Jesus sobre sermos a luz do mundo, descortinando-nos uma visão sobre as nossas responsabilidades espirituais para com o próximo, devemos nos perguntar: o quanto nos cabe de autoiluminação? Aliás, nós sabemos que processo é esse de autoiluminação? E aí nós vamos recorrer novamente ao benfeitor Emmanuel, agora na obra O Consolador, lá na página 54, para compreender que, no complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos de Jesus pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Então, Emmanuel coloca para nós que paz e sabedoria que possamos experimentar decorrem do nosso estado de plena iluminação. E aí é de se perguntar, num planeta onde se fala de tanta sombra, de tantas dificuldades, de tamanha noite na alma, será que já temos ideia do que significa ser a luz do mundo? Parece algo pretensioso, não é mesmo? Parece algo apenas para os grandes espíritos. Somos tentados a pensar dessa forma, não é verdade? Mas a resposta é não. Não é pretensioso, não é algo para grandes espíritos.
Porque não se trata de ser a luz do mundo, isto é, uma única luz que iluminará as trevas do globo. Não, não é isso. O que o Mestre quis nos dizer, o que Jesus trouxe para nós, foi que a claridade na terra virá de cada um de nós, das nossas potencialidades, do nosso esforço individual, das nossas virtudes, todas colocadas a serviço do Cristo, em última análise, a serviço do próximo. Para que a doutrina espírita seja luz, cada espírita precisa estar convencido desta verdade e desta necessidade, sem a qual a abençoada doutrina permanecerá letra morta nos compêndios espíritas, sem a produção efetiva da transformação desejada. Isso é algo que devemos refletir. Mas você pode perguntar: qual a missão da luz? Desde o Fiat Lux, ou seja, faça-se a luz, registrado no Velho Testamento, no Gênesis, capítulo 1, versículo 3, desde aquela época, passando pelos antigos profetas, até Paulo, após Cristo, a palavra luz aparece mais de 70 vezes nas Escrituras, razão pela qual eu me autorizo dizer que é algo extremamente importante para todo ser humano, independentemente da sua crença. O grande filósofo da doutrina dos espíritos, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, segunda parte, capítulo 13, sabendo que somos os artífices do próprio destino, argumenta que necessário se faz sujeitarmos-nos ao estado de coisas que engendramos no decorrer das vidas sucessivas, quando, no uso do livre-arbítrio, equivocamo-nos superlativamente. Aí, Denis vai colocar uma conjunção adversativa e dizer: todavia, depois de haver feito de nossas consciências um antro tenebroso, um covil do mal, teremos de transformá-lo em templo de luz. Então, Leon Denis dá um diagnóstico absolutamente correto. Na linha do tempo, nós temos tido a oportunidade de transformar aí a nossa consciência no que ele chama antro tenebroso, covil do mal. Mas que já chegou a hora, já passou da hora de nós transformarmos a consciência num templo de luz. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, Emmanuel, na lição 105 da obra Fonte Viva, faz uma colocação muito interessante que já foi falada anteriormente. A luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina, o que eu chamei de quarteto mágico. Mas o mesmo Emmanuel, no capítulo 180 da obra Caminho, Verdade e Vida, assinala algo importante dizendo: a angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções, como trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez
envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Nós ainda vivemos, em que pese todo o esforço da humanidade, nós ainda vivemos grandes períodos de escuridão. Escuridão essa que alcança todos, alcança a Terra de uma forma geral. Não obstante grandes esforços de criaturas que desejam ser luz. Mas depois de fazer esse alerta, lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180, o Emmanuel assinala algo em tom de recomendação. Então ele fez o diagnóstico, agora ele vai fazer uma recomendação dizendo: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Então são duas ações bem distintas. Primeiro organizar, depois iluminar. Organizar em termos de qualidade dos sentimentos, a fim de que as trevas não nos dominem, diz o Emmanuel. É possível marchar, diz ele, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Vês que os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Olha que interessante. Se a minha luz ainda não está efetiva, eu posso, de uma certa forma, entre aspas, pegar uma carona na luz alheia, em outras luzes. Mas se eu não fizer esforço para fazer aumentar a minha própria luz, eu corro o risco de cair. Porque aquele que está ajudando a iluminar-me, em determinado momento ele pode se afastar. Que o Emmanuel aqui diz, convocados pelos montes de elevação, convocados ao progresso, precisando retornar, por exemplo, à vida espiritual. E podemos até recorrer ao exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier foi uma luz para todos aqueles que estavam em volta dele. Quem sabe quantos, em determinado momento, precisaram apoiar-se na luz do Chico. Mas se estas pessoas não desenvolveram a própria luz, devem ter ficado órfãs quando Chico desencarnou, quando Chico foi convocado pelos chamados montes de elevação que o Emmanuel se refere. Então nós precisamos estar atentos a esse aspecto. O confrade Valdernir Cuim, no periódico O Consolador, ano 7, número 357, de 6 de abril de 2014, portanto, há quase 9 anos, fez uma observação interessante. Ele disse lá no seu artigo publicado no Consolador: a missão da luz, na expressão do Espírito Emmanuel, é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. E se somos a luz do mundo, temos como dever, mediante nossos atos, atitudes e comportamentos, iluminar a vida daqueles que caminham conosco, na condição de nosso próximo, pois foi o próprio Cristo quem afirmou: ama a teu próximo como a ti mesmo. Então o Valdernir está trazendo a opinião do Emmanuel a respeito dessa importante responsabilidade que cada um tem de ser luz
para clarear caminho, varrer sombra, salvar a vida, não apenas a sua própria vida, o seu próprio caminho, a sua própria sombra, mas também colaborar para com o caminho, a sombra e a vida do outro. Eu creio que quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, ele não estava assinalando nenhuma espécie de envaidecimento que pode ter o homem em função da sua intelectualidade, do seu poder econômico, da sua influência social. Jesus indicava que o caminho da iluminação, da autoiluminação, é o caminho da caridade. E observe que a cada minuto nós nos deparamos com múltiplas oportunidades de prestar serviços à humanidade, ou seja, de ser luz, pois estamos sempre cercados por situações que exigem boa vontade e dedicação. Perdão, dedicação para que a solução do problema alheio possa chegar. Então veja, é uma criança sem família, é alguém que anseia por uma mão amiga, perdão, que possa minorar o seu padecimento, apontando-lhe um caminho, alimentando com esperança. É um chefe de família desempregado que segue aí pela via pública, carregando o seu desespero, a sua intranquilidade, esperando que alguém lhe dê uma nova oportunidade de trabalho, onde ele consiga o rendimento necessário para sustentar a si e sua família. É aquela mãe desesperada que observa os filhinhos a solicitar alimento sem ter nada a lhes oferecer, esperando que a generosidade humana, ainda que pálida, possa lhe ofertar um prato de comida até que a situação melhore, seja contornada. É o idoso esquecido pela família, que carece de um local para passar o resto dos seus dias e que a solidão seja um pouco mais branda. Quantos idosos são abandonados nos asilos? Pode ser também um jovem desequilíbrio, que está esperando a melhor exemplificação dos adultos para que ele tenha um referencial nobre, sadio, sublime, que possa lhe apontar os erros de conduta e lhe mostre novas direções. É um familiar difícil e insatisfeito, que exige de nossa parte grandes cotas de paciência e resignação diante dos desajustes e conflitos que está vivendo. Portanto, meu amigo, minha amiga, ser a luz do mundo, na expressão do Cristo, significa aprender a renunciar, a servir e a amar. Lembremos lá de Francisco, o pobrezinho de Assis, quando proclamava: onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas o que é a doutrina espírita enquanto luz? O poder transformador da humanidade já está capitulado desde abril de 1857, quando foi apresentada a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, organizado e codificado por Allan Kardec, é resultado de milhares de comunicações vindas dos céus através de diferentes médios.
muito acertadamente, a doutrina espírita se voltou e se volta para iluminar o continente da alma de cada um de nós. E nos dita mandamentos transformadores a partir da nossa própria essência. 2 mandamentos importantíssimos: amor e instrução, consagrados na célebre frase: Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. A partir deste mandamento transformador, o que emerge é um ser novo, com uma nova capacidade de pensar, de sentir e de agir. A crença no Espiritismo é uma ajuda fundamental para se melhorar e melhorar o mundo. Ao firmar-lhe ideias reveladoras sobre certos pontos do futuro espiritual que todos nós enfrentaremos. Usando a linguagem popular, essa é a grande sacada da doutrina dos espíritos. Cada um de nós, ao melhorar-se, melhora o mundo. E sendo um profitente espírita, evidentemente, apoiado em toda a bagagem de conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona, nós vamos aurir forças e ensinar como aurir forças para o enfrentamento de todos os desafios do dia a dia. Conclusivamente, eu vou pegar um pensamento do Emmanuel, lá no capítulo 12 da obra Neste Instante. Então, neste instante, o que é que eu quero te dizer? Eu vou te dizer o que disse Emmanuel. A eletricidade fará luz em teu quarto. Entretanto, somente a prática do amor que Jesus nos ensinou se te fará luz no coração. Olha que interessante. Esse Emmanuel é fantástico. A eletricidade fará luz em teu quarto. Entretanto, somente a prática do amor que Jesus nos ensinou se te fará luz no coração. Lembremos todos que a doutrina espírita está a serviço da renovação humana desde 18 de abril de 1857, data da publicação do Livro dos Espíritos, semeando a esperança para que a luz frutifique. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.